Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vocês sabem que o canal tem uma pretensão de fomentar o debate, a discussão, nada fechada, nada completa, é claro. Fomentar a difusão, divulgação de conhecimento, problematização, objetivo do canal. Agradeço demais o retorno, agradeço as sugestões, ok? E a nossa conversa de hoje diz respeito à questão histórica, o contexto histórico da Alemanha no século XIX. Claro que eu vou traçar dentro do... Quem já nos acompanha sabe, em função do tempo, né, da proposta, inclusive, do canal, nada de vídeos grandes, enfim. Mas eu vou traçar alguns pontos que eu considero que são importantes para pensar o contexto histórico da Alemanha no século XIX, com vista o quê? Com o objetivo de que isso? Para entender o surgimento lá do laboratório, né, de pesquisa no campo, o primeiro laboratório de pesquisa de psicologia lá com o Wilhelm, né, o Wundert, né, o Wilhelm Wundert, né, ok? Então essa é a ideia. Claro que eu não vou discutir a questão epistemológica ainda, isso vai ser outro vídeo, e não vamos discutir esse método introspectivo, ainda, né? Nesse vídeo não. Esse vídeo, então, na verdade, é para pensar, refletir, entender, debater, ler, informar, interagir e tal, propor elementos relacionados ao contexto histórico da Alemanha no século XIX, ok? Bem, primeiro ponto-chave, a Alemanha está estagnada no século XIX economicamente, se comparada à França e à Inglaterra. A Alemanha ainda vive uma estrutura feudal, né? Imagine você, a Inglaterra já tinha realizado a Revolução Burguesa, a Inglaterra já tinha se industrializado, já tinha se modernizado, era o maior império do mundo no século XIX, a Inglaterra tinha passado pela Revolução Industrial, imagine você, a França também tinha vivenciado a Segunda Revolução Industrial no contexto da Europa Ocidental. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre revoluções inglesas, esse livrinho é fácil, tranquilo, leitura para ler, chamadas Revoluções Burguesas na França e na Inglaterra. Como que essas revoluções foram importantes para o desenvolvimento do capitalismo, né, industrial, digamos assim, na Inglaterra e na França, e depois financeiro, monopolista, enfim. O fato é o seguinte, no século XIX a Alemanha politicamente ela está fragmentada em vários territórios, não existe um Reich, não existe um Império Alemão ainda no século XIX, na verdade a gente fala em Alemanha, mas não existe a Alemanha enquanto Estado centralizado no século XIX. Né? Você vai ter, nesse momento histórico, a Alemanha ela está sem uma liderança política nacional, né? E isso vai atrasar esse desenvolvimento econômico da Alemanha. Então, o primeiro ponto a ser pensado, essa Alemanha antes de 1870, na primeira metade do século XIX, é uma Alemanha formada por um conjunto de principados, reinos autônomos, independentes, sem Estado centralizado, sem Estado unificado, que pudesse fomentar o desenvolvimento das forças produtivas, que pudesse fomentar a industrialização, a pesquisa, o crescimento econômico, que é fundamental para um país, né? Diga-se de passagem, com vistas a concretizar a modernização. A Alemanha não tem isso, né? Mas esse quadro muda por final do século XIX, a partir de 1870, você vai ter uma revolução, um processo de unificação na Alemanha, que a gente chama, a unificação política da Alemanha. Claro que essa unificação política vai ser fundamental para a expansão econômica, expansão industrial da Alemanha no final do século XIX. A Alemanha vai viver no final do século XIX, após esse seu processo de unificação, um boom econômico, industrial, investimento em pesquisa, inclusive rivalizando e disputando hegemonia com os franceses e ingleses, o que vai dar problema aí mais à frente, né? Mas enfim. Então a Alemanha ela tinha uma economia na primeira metade do século XIX feudal, as forças produtivas ainda capitalistas não estavam desenvolvidas, politicamente não havia um Estado unificado, havia um processo de descentralização política, mas na segunda metade do século XIX, quando Bismarck, né, a partir da Prússia, apoiado pelos militares, apoiado pela burguesia, principalmente do norte da Alemanha, né, uma burguesia
industrial que estava interessado em expansão de mercados, em expansão do capitalismo, né? Esses grupos, eles conduzem um processo interno de unificação, de formação do Estado, né? Do Reich alemão, do Império Alemão, a partir do final do século XIX, a partir de 1870. E isso vai ser fundamental, porque no final do século XIX, após esse processo de unificação levado à frente pelos militares, com apoio da burguesia, por exemplo, o Estado alemão, o Reich, o Império Alemão, ele agora vai investir em pesquisa, ele vai investir em linhas férreas, ele vai investir em modernização, né? A Alemanha vai dar um salto de desenvolvimento comercial extraordinário, industrial, acadêmico, científico, tecnológico no final do século XIX, após o processo de unificação. E isso é extremamente significativo pensar nesse contexto, porque vai ser nesse contexto pós-unificação em que vai ocorrer financiamento, né, incentivo ao desenvolvimento científico, ao desenvolvimento tecnológico, né? A Alemanha vai oferecer ampla abertura às ciências, principalmente as ciências experimentais, a bioquímica, a farmácia, né? Laboratórios de pesquisa vão se expandir na Alemanha, né? Você vai ter uma parceria entre a indústria e a pesquisa, né? A indústria e a pesquisa vão caminhar juntos. E é nesse contexto histórico que o Wilhelm Wundt, ou Wilhelm Wundt, enfim, vai abrir o primeiro laboratório de psicologia do mundo, uma psicologia experimental que estava presente, né? A experimentação estava presente nas pesquisas na Alemanha, nas universidades da Alemanha nesse momento, né? Claro, a indústria está fomentando, incentivando esse desenvolvimento científico, esse desenvolvimento tecnológico, e aí que o Wilhelm Wundt vai fundar esse laboratório de psicologia experimental, que nós vamos discutir em outro vídeo, quais são os pressupostos epistemológicos dessa psicologia experimental, né, um método da introspecção, enfim, mas não é o objetivo desse vídeo agora discutir isso não. É importante entender nesse vídeo quais foram qual foi a realidade histórica, política, principalmente, que permitiu essa mudança, né, significativa da Alemanha, de um país atrasado, falo em país, não havia país, né, como falam, mas para efeito da compreensão do entendimento, né, para um império, para um Reich, um dos impérios mais competitivos, mais importantes no final do século XIX e início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, obviamente, né. Tanto que esse crescimento industrial e econômico da Alemanha pós-unificação, ele vai ser tão intenso que a Alemanha vai dizer para os ingleses e franceses, nós queremos também uma parte e uma parcela de colônias na África, na Ásia, porque nós nos industrializamos tardiamente, mas nós queremos, e vai ter problemas aí futuramente. Eles chamam de Conferência de Berlim, a Conferência de Berlim vai ser uma conferência realizada em Berlim, imagina, entre essas potências agora, Alemanha, Inglaterra, França e outras, para a partilha da África, mostrando claramente como que a Alemanha se modernizou, se industrializou. E é aí que lá, né, na universidade, na cidade de Leipzig, o Wilhelm Wundt funda esse primeiro laboratório de psicologia experimental. É claro que ele não vai estar desconectado aos debates os debates que estão ocorrendo nas universidades europeias e na Alemanha, né? Havia uma cisão se a psicologia se enquadraria dentro das ciências sociais humanas ou ciências naturais. Os círculos acadêmicos debatiam isso. Nós vamos ver em outro vídeo como que isso foi encaminhado, né? Qual que vai ser, por exemplo, a ação do Wilhelm Wundt diante desses debates enquanto acadêmico, enquanto pesquisador, certo? Mas é isso. Espero que tenha contribuído para entender um pouco dessa questão histórica da Alemanha no século XIX.
E, mais do que entender, espero que tenham percebido a importância do fomento de pesquisa, o importante do incentivo ao desenvolvimento tecnológico científico. Só se constrói uma nação realmente investindo em educação, né? Esse canal trabalha psicologia, filosofia, educação, e sabemos que é fundamental e importante. Ok? Vamos gravar outros vídeos também, discutindo a questão do método científico, que está muito forte no século XIX, o positivismo, né, também. Quem quiser também sugestão do professor Hermes Gonçalves Arão, um livro do positivismo, também muito bacaninha, muito denso, muito bacana para se ler do ponto de vista de quem interessa no tema. Ok? Nos vemos no outro vídeo, senão já está ficando grande aqui. Essa não é a proposta. Um abraço, obrigado.